Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui com a gente no canal Fé Cast. Eu sou o André. Eu sou o Orley. Falamos diretamente de Garopaba. FéCast é um canal para quem tem fé. Você tem fé, então está no canal certo. É aqui com a gente, né, Orley? Sim, e hoje nós queremos transmitir a respeito da fé. Amém. Orley, muito bem-vindo aqui, então, muito obrigado, Orley, por estar aqui apoiando o canal, né? E vamos lá para o que interessa. Qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje é Tiago, capítulo 3, do 7 até o 10. Tiago, capítulo 3, do 7 ao 10. Eu botei a versão nova tradução da linguagem de hoje. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Essa palavra é forte, né, pastor? Orley, essa palavra é forte, porque assim, ó, realmente é difícil às vezes a gente controlar, né, a nossa língua, né? E então, assim, aqui está dizendo que ninguém, né? Ninguém a pode controlar. Então a gente, como ser humano, às vezes é difícil controlar mesmo, né? E, irmão, irmão, qual é o teu entendimento? O que tu vai trazer para nós do teu testemunho, da tua vida, que essa palavra te tocou no coração? Eu quero dizer a respeito da minha vida, né? A respeito das palavras que eu mesmo pronunciei, né? E que nem a própria palavra diz que ela é uma peçonha, né? Que nos traz o prejuízo do poder da palavra, de nós abrirmos a nossa boca e pronunciarmos palavras que nos traz a própria maldição. Sim. E aí, no teu caso, foi através da palavra. Foi através da palavra. Eu quero dizer que o nome do canal quer dizer tudo o que tem acontecido comigo, porque nós queremos transmitir fé a você. Amém. E eu hoje posso dizer a vocês que eu sou o exemplo dessa fé. Por quê? Porque assim mesmo como eu pedi a morte, da mesma forma, foi imediatamente eu já retive as consequências. Daí as pessoas me perguntam, mas por que foi tão rápido? Você pronunciou as palavras e ela automaticamente se tornaram enfermidade na tua vida. E uma enfermidade que a gente descobre geralmente quando ela está muito avançada no nosso organismo. Porque eu tive metástase de câncer, ao qual se espalhou do intestino, do fígado, do pulmão e na minha cabeça. Então eu cheguei num estágio avançado do câncer. E tudo isso veio porque eu pedi a morte a Deus e o próprio Espírito falou no meu coração, porque eu falo o Espírito Santo porque eu conheço a palavra, eu sou um conhecedor da palavra. E quanto mais nós conhecemos, mais nós seremos cobrados. Como a própria versículo desse mesmo capítulo diz, quanto mais nós conhecemos, mais nós seremos cobrados. E devido ao meu conhecimento da palavra, o inimigo de nossas almas cobrou isso imediatamente. Por quê? Porque ele quer nos levar mesmo à morte. Ele quer tirar aquilo que Deus tem nos dado, que é a vida. Sim. O fôlego de vida. Sim, o inimigo, o adversário, né? Ele veio para matar, roubar, destruir, né? E Jesus fala, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o inimigo, ele quer o oposto da vida, né? Quer matar, né? Ele quer realmente tirar. Porque eu digo para você que hoje eu quero transmitir fé para a tua vida. Para você que está ouvindo, para você que nesse momento
está em qualquer lugar desse mundo e necessita receber uma palavra de fé, uma palavra de esperança, nós vamos encontrar em Cristo, porque Ele é nossa esperança. Amém. E a nossa fé, ela vem pelo quê? Ouvir. Ouvir. E ouvir das coisas de Deus. E ao mesmo tempo que eu estava no hospital, passando por o vale da sombra da morte, eu digo que o Salmo 23, a palavra de Deus, ela veio se tornar real na minha vida, através do Salmo 23. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Eu pedi a morte porque eu não tinha medo da morte. Mas, devido ao momento que eu estava passando na minha vida, um momento difícil, Sim. um momento de muito transtorno. O inimigo ele entra na mente da gente, né, das pessoas, ele entra na mente, e aí às vezes problemas que a gente acha que são muito graves, e que na verdade, se for ver, não é, a gente cria, o inimigo ele fica minando, não, melhor coisa é tu morrer, né, porque daí tu vai parar de te incomodar, o inimigo ele fica querendo entrar dentro da tua cabeça, fazer uma confusão e tu começa a ficar perdido. E ele mina a mente da gente, ele vem, né, o laço do passarinheiro que ele pega e aí a pessoa não consegue sair dali, ela fica ali refém daquela situação, né? Então, assim, e a gente dá brecha para ele, né? Através de... Ele faz umas armadilhas e a gente vai deixando brechas e aí quando vê, cai nas armadilhas. E essa é uma delas, né? De querer, às vezes, sair desse mundo e pensar em morte. Toda vez que a gente pensa em morte, é que a gente está ouvindo o inimigo. Porque Deus não vai falar de morte, né? Deus vai falar de Jesus, fala da vida, né? O próprio Cristo é vida. Ele fala que é o caminho, a vida e a verdade. Toda vez que tu pensar em morte e mentira, é inimigo. Toda vez que tu pensar... Então, às vezes eu tenho alguns pensamentos ruins também, sabe? Às vezes tem vontade de, quer saber, né? Mas daí eu me dou conta que, mas olha só, eu tô fazendo o jogo do inimigo, né? Porque quando eu começo a pensar em coisas né, que não são de contra a vontade de Deus, né? Aquilo que Deus quer para nossa vida, eu estou ouvindo o inimigo, né? E ele acaba manipulando e entrando na nossa vida, na nossa mente, e acaba a gente ficando realmente numa situação de brecha, de dar brecha para ele. E aí aquilo tu vai indo, vira uma bola de neve. Então a gente, quando começar a pensar em coisas que não procedem de Deus, como a morte, no caso aqui do Orley, né, Orley? Porque alguma coisa aconteceu na vida dele, né, Orley? E aí tu queria já pedir para que te levasse, né? Que viesse um raio do céu e te levasse, é isso? Realmente eu pedi para Deus, né? Porque ao mesmo tempo que eu pensei em tirar minha vida, eu sabia que eu estava jogando fora tudo aquilo que eu conhecia e eu estava apostatando da fé. E mesmo assim a pessoa ainda comete, né? Então, nesse caso, a palavra que eu pronunciei de maldição e que ela ecoou no universo e voltou muito rápido para a minha vida, como salário, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Amém. E foi aí, nesse momento, que o Espírito Santo falou para mim, o teu tempo ainda não é chegado. Amém. E tudo que, se você tentar tirar a tua vida, você só vai sofrer e retardar o processo de Deus. Por quê? Sim. Porque é o que o inimigo quer. Porque nesse momento que aqui eu estou falando com você, eu sei que tem pessoas que estão desanimadas e podem estar passando por situações difíceis. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, ele é maior que todas as nossas dificuldades. Por que o inimigo joga esse jogo? Porque ele quer nos paralisar. Ele queria me paralisar para que hoje eu não estivesse aqui passando esse momento aqui em Garopaba, sim, na casa do nosso irmão André, para transmitir para você essa vida. Amém. Porque o inimigo sabe que através das palavras que você está ouvindo nesse momento, é o que nós estamos aqui falando, palavras. Há poder nessas palavras.
Porque quando nós falamos de Cristo, a nossa palavra, ela sai com poder para que haja libertação na tua vida, para que haja cura na tua vida, para que haja um milagre na tua vida. E só basta você ter uma atitude que é crer. Que a tua palavra, ela gera vida ou gera morte? Porque como algumas outras traduções dizem que o poder da vida e da morte está em nossa palavra. O poder da vida e da morte está na nossa língua. Sim. Então, eu gostaria que você entendesse que você tem o poder de decisão da tua vida hoje, de sair da situação que você está, uma situação muitas vezes de morte, por causa do salário que você está recebendo do pecado. Mas o teu reconhecimento do teu erro, sendo confessado, a misericórdia de Deus entra na tua vida e te liberta. Amém. E te retorna a Cristo. Então, Deus permitiu que nós tivéssemos a ferida, que nós fôssemos feridos, mas Ele nos ligará novamente com o Pai. E é essas palavras que eu quero deixar para você, porque, para mim, eu tive um aprendizado muito grande, que nós não devemos tomar a decisão na hora da ira, na hora da raiva. Sim. E sim, nós temos que ser que nem os animais mesmo, como a própria Bíblia diz, que nós temos que colocar freio nos cavalos. Sim. E nesse momento de ira e de raiva, nós temos que colocar freio na nossa boca, nas nossas palavras, para que nós não venhamos amaldiçoar as pessoas, mas sim que quando for para amaldiçoar, nós tenhamos que abençoá-las. Amém. E nós temos um exemplo na palavra de Deus que é Balaão. Né? Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia através da palavra, porque Balaão, ele era um profeta de Deus. E olha que interessante, por que o povo chamava ele para profetizar? Porque havia poder na palavra daquele homem. E ele foi contratado por uma nação para que eles abençoassem a nação e ele amaldiçoasse Israel. E quando ele ia amaldiçoar Israel, ele abençoava, ele não conseguia. Então nós vemos o poder da palavra. E nós temos profetas que vêm anunciando a palavra de Deus. E esses profetas que vieram anunciando a palavra de Deus, tanto os falsos profetas que apareceram, quanto aos profetas que provêm de Deus. E Deus permite que os falsos também profetizem, para quê? Para que nós possamos discernir o certo do errado. Sim. A morte da vida. Então Deus nos dá a oportunidade, porque Ele não quer tomar o teu livre-arbítrio. Ele quer que você abra a tua boca nesse momento e confesse a Ele. E que haja arrependimento. E esse arrependimento vai te trazer vida. Amém. E vida eterna. E tudo isso que tem acontecido, André, na minha vida, foi no período de 1 ano. Sim. 1 ano. Quer dizer, então, no momento em que tu proferiste, né, palavras de morte, e aí veio essa enfermidade, né, essa metástase, né, que espalhou, e aí tu te arrependeu, daí houve um arrependimento sincero, e aí de repente restaurou novamente, porque hoje tu estás com uma redução, uma sumiram, como é que é? Qual é? Na realidade, assim, ó, sumiram da minha cabeça os tumores que estavam na minha cabeça e os tumores que estavam no meu pulmão. E os tumores que estavam avançados, que era no intestino e no fígado, que estava com 37 milímetros, eles estão todos eles com 2 milímetros. Por que todos eles eu estou falando? Porque ainda Deus permitiu que eu ficasse com 9 tumores no meu organismo, como uma marca ainda. Por que uma marca? Eu posso dizer que é um espinho na carne, como o apóstolo Paulo tinha. Para mim sempre lembrar que a graça de Deus me basta. Que a graça de Deus é tudo para a minha vida. Mas sim, em nome de Jesus, né, vai ser curado e restaurado, porque o tratamento ainda continua, né? Tem uma nova fase agora, e que o Senhor Jesus vai curar e vai restaurar em nome de Jesus. Eu posso dizer que eu tenho 2 tratamentos, André. O primeiro é espiritual. Sim. Porque o tratamento físico depende do próprio Deus. Porque é Ele que toca na mão dos médicos.
Sim. É ele que instrui os médicos. Porque muitas vezes os médicos tentam tomar decisões próprias. E quando essas decisões são erradas, e há um propósito de Deus, ele intervém. Amém. E se ele quiser intervir e eu não precisar fazer cirurgia, ele vai intervir. Sim. Porque, como nós estamos aqui transmitindo fé, essa fé está em mim. E ela gerou em mim por eu ouvir. E deixar com que essa palavra que eu ouvi gerasse algo dentro do meu coração. Por quê? Porque a própria palavra diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu mesmo guardando essa palavra, conhecendo, eu pequei contra Deus. Você vê como a nossa guerra espiritual, a nossa luta, a nossa batalha, muitas vezes não é contra o nosso irmão, que nós muitas vezes qualquer coisinha nós vamos ofender, não é contra pessoas. A própria palavra diz que é contra hostes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Então ela trabalha dentro da nossa mente. Então a guerra maior, a correção maior é dentro de nós. Amém. É não aceitar aquilo que você falou no princípio, aquilo que o inimigo lança na nossa mente, mas aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, que é vivermos a palavra. E quando nós começamos a ter as marcas de Cristo, porque o que é a marca de Cristo? A marca de Cristo é a palavra de Deus através da tua vida. Então, quer dizer, se nós temos Cristo, nós temos que ter a palavra gerada em nós, se tornando atitudes. Sim. Viver, né? Viver a palavra. É difícil? É difícil. Mas assim, a gente vai, cada dia vai conseguindo viver mais a palavra. E quanto mais a gente vai lendo ela, quanto mais a gente vai estudando e meditando nela, mais a gente vai conseguindo viver e botar em prática, né? Orley, muito obrigado, né, Orley, pela tua participação aqui. É um baita exemplo para todos nós aí, porque às vezes a gente reclama da vida, que tem um probleminha aqui, outro ali, mas às vezes vai ver, tem pessoas que estão passando problemas maiores, assim, né? Mas com fé, né, Orley, já está tudo certo, né? André, eu gostaria de comentar aqui a respeito de algumas situações que eu vi dentro do hospital quando eu estava internado. Sim. Só para vocês entenderem. Eu, a cada 14 dias, eu ficava 3 internado. Eu tinha uma semana para me recuperar da químio, para internar na semana seguinte. E dentro desse processo, eu vi muitas situações no hospital. E a maioria das pessoas que estavam comigo eram pessoas conhecedoras da palavra. Interessante. E o interessante é que faltava perdão. Faltava reconhecer. E muitas vezes nós achamos, foi ela que errou. Não importa quem errou contra você. Mas do momento que você libera perdão, se for para você partir com Cristo, você vai em paz. Ou cura, né? Ou cura. Ou enquanto você não libera perdão, o teu sofrimento é grande. E isso eu presenciei dentro do hospital. Esse 1 ano que eu estive. Então Deus me colocou dentro do hospital para mim ter algo mais, um aprendizado a mais, uma escola a mais. E passar por essa matéria. Sim, passar pelo vale, porque né? Quando nós estamos passando pela prova e passamos por ela, é sinal que nós somos aprovados por Deus. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe, né? Tua saúde, restaure, né? Em nome de Jesus. Pessoal, obrigado aí por estarem com a gente aqui, né? E assim, vou deixar aqui um presentinho pro Orley, né? Porque não posso deixar de escapar aqui um presente aqui, ó. Deixar aqui um presentinho aqui para te poder tomar um cafezinho. Olha e ler a Bíblia. Eu quero agradecer, eu vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Olha aí, ó. É com carinho, Tu merece mais, Orley, mas... Só a graça de Deus nos basta. Amém? Amém, amém. Então tá, pessoal. Até a próxima aí. Não se esqueça ali, ó, de
comentar, compartilhar, curtir o canal, inscrever. E muito obrigado a todos.